Então vamos lá, então oficialmente vamos dar início, né? Temos muito Opa. que aprender hoje e compartilhar, né? Pessoal, boa noite. Primeiramente, obrigado pela presença de todos, né? Quem me conhece, sou o Fernando Torres, faço parte da AFA Assessoria de Importação, estou com a Andréa Nogueira, também sócia, e junto com o Eduardo Torres também, que é nosso sócio, que cuida da nossa gestão, da nossa filial na China. Em breve também vamos estar tendo uma live com ele, tá? Para falar da nossa operação lá na China. E nosso parceiro, o Leandro também. O Leandro também, nosso parceiro. Também. Diretamente da Califórnia, está ao vivo aí com a gente. Obrigado, Leandro. Tem amigos de Vitória da Bahia, futuro clientes, Belo Horizonte. Tem um público interessante. Muito obrigado, tá? Para quem não conhece, a AFA Assessoria de Importação, a gente já tem 20 anos de experiência no comércio exterior. E esse projeto partiu, né, com uma conversa minha da Andréia com meu irmão e nasceu de um ano para cá. A AFA surgiu voltada para auxiliar empresários que ainda não têm essa experiência de importar. A gente teve muitos problemas no passado, né, com muitas dificuldades, alguns despachantes também, infelizmente, nos enrolou literalmente, né? Por isso que precisamos ter uma parceria muito interessante nesse segmento nosso, né? E nessa noite vamos apresentar oficialmente nosso, né, o Elson, né, André? Faça eu vou estar apresentando dele. O Elson, nosso convidado especial da noite, né? O Elson de Souza, ele é professor docente, pós-graduado em despachante aduaneiro e também consultor, né, de comércio exterior. Fala um pouquinho do curso, né? Então a gente já está falando nessa live do curso também que vai ter agora no dia 30 agora do 6. Isso, uma introdução. E vão abrir também, né, algumas o porquê, quais dúvidas que os empresários têm para iniciar uma operação de importação, né? Pessoal, só é assim, vai ter o curso agora, né, que a gente vai estar falando agora dia 30 do 6. Quem ficar conosco nessa live até o final, ou fechar o curso até amanhã, vai ter um desconto aí de um valor legal também para estar adquirindo o curso. E no final da live a gente vai sortear também esse curso, tá? Exatamente. Então fica até o final. Além de um sorteio, vamos ter um desconto bom aí para estar com a gente no dia 30. Isso. Já temos praticamente 80% das vagas inscritas. Um bom público já fechou. E restam poucas vagas, tá bom? Elson, você tem toda a liberdade. Opa, agradeço, viu? Agradeço. Bom, meu nome é Elson, eu sou um profissional, né, que há muitos anos atua, né, na área de comércio exterior, mais especificamente comecei atendendo, né, no despacho aduaneiro em 1992. E de lá para cá tive a oportunidade, né, de, como ocorreu em todo segmento, né, como ocorreu no mercado, eu tive a oportunidade de prestar um serviço mais, com maior sinergia com os importadores e exportadores, então oferecendo não só o despacho aduaneiro, mas oferecendo também um apoio, né, para o planejamento da operação e determinando as melhores estratégias, junto aí também com o Fernando e com a Andréia, né? Sou consultor de diferentes empresas, né, e tenho especialidades na área de comércio exterior e logística, estudos que foram feitos, né, mas eu gosto muito de falar da minha especialização em educação profissional, porque é a contribuição, né, vocês vão perceber que o principal desafio, né, para um negócio em comércio exterior é desenvolver pessoas, né, então busquei esse conhecimento, além de conhecimentos em contabilidade, né, para poder estabelecer essa relação, né, com a área, com conhecimentos complementares. Bom, e a importação. Por que a importação de mercadorias é algo importante, né? Porque a organização ela pode melhorar a sua estrutura, né? Uma empresa que produza bens e ofereça no mercado interno, ela pode desenvolver a sua estrutura por meio da importação de bens patrimoniais, levando a organização a alcançar melhor desempenho, maior produção e maior produtividade, obtendo uma tecnologia estrangeira. Também a organização pode buscar melhores recursos, como matérias-primas, né, produtos intermediários, insumos em geral,
que vão favorecer, vai ampliar, né, as características de qualidade e de desempenho do seu produto. Além disso, a organização pode buscar produtos, né, que sejam produzidos em condições, né, mais favoráveis para a gente, quando a gente tem que considerar toda a precificação e oferta no mercado interno. E além disso, hoje, né, são diferentes mecanismos, recursos que têm sido desenvolvidos para garantir, né, a responsabilidade e a sustentabilidade das empresas. Então, a importação, ela é um instrumento imprescindível para a organização que procura melhorar, desenvolver os seus processos, o seu produto, e também, né, como ela se apresenta no mercado, a sustentabilidade é um quesito importante, a inovação cada vez tem sido mais exigida pelos seus clientes, né, sejam pessoas jurídicas ou pessoas físicas, e a importação, né, ela também cria a oportunidade para essa empresa ter acesso às melhores técnicas, melhores tecnologias, de maneira que ela possa, né, se preparar para exportar. Eu, por exemplo, vejo uma proximidade muito grande, né, da empresa, da decisão da empresa por importar e ela passar a exportar, ampliar a sua oportunidade, o seu escopo de atuação, o seu âmbito de atuação, obtendo, né, resultados mais importantes, né, ainda mais significativos. E pensando nisso, né, a FA planejou o curso de importação para oferecer, né, conhecimentos, né, preliminares, né, básicos, para que esse empreendedor possa, né, esse empresário possa seguir se desenvolvendo, né, pesquisando, e também possa seguir, né, consultando a FA, contando com o nosso apoio para esse desenvolvimento pessoal, profissional e do seu negócio. É essa a proposta, né? Então, o curso, né, o nosso objetivo nas 3 horas, né, no dia 30, do 6 a partir das 19h30, é falar sobre o que observar, né, de maneira bem prática, como esse empresário pode observar o mercado interno, né, avaliar o mercado interno para partir em busca de um produto que atenda, né, a esse mercado interno. Também há uma oportunidade para que ele encontre esse produto a partir de uma avaliação do mercado externo, do que é oferecido lá fora, ok? Então a gente vai discutir isso. Vamos falar sobre questões, né, e requisitos associados à busca e o desenvolvimento de fornecedores, né, o procurement, que é o passo seguinte a essa observação do mercado interno e do mercado externo, até que se chegue, né, opte por um produto que vai passar a ser testado no mercado. Negociação, obtenção de amostras. Então, o que até aqui a gente já consegue perceber, né? São inúmeros os fatores, os requisitos que precisam ser observados pelo empreendedor, pela empreendedora, para decidir oferecer um produto no mercado, né? Então, contar, né, com o apoio de uma assessoria, de uma consultoria, nesse momento vai ser muito importante para que, né, o foco possa ser mantido naquilo que é mais importante, que é o negócio, né? Que é desenvolver produtos e ofertar esses produtos. O curso vai falar também sobre algo que é bastante discutido, que são as habilitações para poder importar, né? Como a habilitação no Siscomex, licença ou autorização junto à Anvisa, Vigiagro, nós vamos prever isso, né? Contratação e liquidação de câmbio, então tem aqui um aspecto financeiro, né, que vai ser explorado, porque a gente precisa lembrar, né, que muitas vezes, né, o comércio exterior e a importação, ela tem como objetivo, né, transpor lacunas de tempo e espaço intercontinentais, né, ou seja, uma distância de tempo muito grande. Então, como fica o fluxo de caixa dessa empresa importadora que muitas vezes, né, vai passar pela exigência de pagar antecipadamente pela mercadoria, pelo produto, né, por estar iniciando nesses processos. Então, nós vamos falar sobre isso. A classificação fiscal de mercadorias, né, mais conhecido, né, como código TIP, código NCM. Código TIP e NCM são a mesma coisa, são coisas diferentes, né? Do que se trata esse código. Nós vamos ver que todo o tratamento, né, tributário, administrativo, ele tende a ser aplicado por meio, né, desses códigos, é aplicado pelo país ou região por meio do código. Então,
alcançar o código adequado, né? É de suma importância para que você possa garantir que está aplicando recursos da maneira correta, que está obtendo todas as licenças e exigências, né, para aquela mercadoria, para aquele produto. Vamos discutir isso. Vamos falar também de questões mais práticas, né, como a coleta, o embarque da mercadoria no exterior, o acompanhamento da chegada dessa mercadoria e o armazenamento para que se possa iniciar o despacho aduaneiro. E, né, bem, né, atendendo aí, né, aos valores da FA, né, consultoria e assessoria, a gente vai discutir não só comércio exterior, né, mas a gente vai discutir um ponto como a elaboração da nota fiscal de entrada. Muitos importadores, né, enfrentam uma dificuldade muito grande. Então, o objetivo, né, da FA com esse curso é poder oferecer, né, uma assessoria completa, informações, né, que vão levar a uma análise, uma avaliação por completo da operação, desde, né, da prospecção por um produto até realmente realizar a importação e poder oferecê-lo aqui em condições de ser comercializado. E também, né, a parte da emissão da nota fiscal de entrada, a gente vai falar sobre alguns aspectos importantes sobre o transporte para a entrega da mercadoria. Então, a ideia é oferecer uma visão geral, né, para, né, quem nos acompanhar nesse curso. E aqui o nosso compromisso é criar duas condições, né? A condição de que você possa seguir estudando, se for essa a sua opção, mas que também você tenha condições, né, de se desenvolver a partir dos cursos que serão oferecidos, né, após esse curso. Cursos onde a gente vai discutir os temas de maneira mais aprofundada. Vai ser muito bom, gente. Oi, Elcio. Podem crer. Deixa eu te fazer uma pergunta. Às vezes Opa. O pessoal deve pensar assim, mas eu tenho pessoas para trabalhar para isso, né? Eu tenho funcionário para trabalhar para isso, então eu não preciso fazer o curso, né? Ele precisa, eu não preciso que ele faça. Não é interessante eles fazerem? O que você acha? Muito, muito. Eu vou explicar, né? Vou detalhar aqui o motivo. Porque é o seguinte, né? Realmente, as operações de importação, exportação, comércio exterior são complexas. Ainda mais a de importação, né? Porque trata-se de produtos que estão chegando ao país, então há uma preocupação, por exemplo, com a saúde humana, saúde animal, saúde vegetal, né? Então, muitas vezes você não está importando um vegetal, mas está importando, por exemplo, um veículo onde você tem ali o pneu, tem o motor, o combustível que vai ser utilizado que compromete o meio ambiente, por exemplo, tá? Então, são muitos detalhes a serem avaliados. E como a Andrea falou, realmente, ele pode pensar, mas por que eu preciso do curso? Para que você possa conhecer essa palavra, né? Muitas vezes o domínio estará nas mãos de profissionais como eu, como a Letícia, que nos acompanha aqui, né? A Andrea, o Fernando. Mas a ideia, nós precisamos que vocês participem desse curso até para que a nossa relação possa ser transparente, né? Ou seja, para que você possa ter informações sobre aqueles procedimentos, o dia a dia, por exemplo, do despachante aduaneiro, da empresa que vai assessorar o processo de importação, para que você consiga compreender o que eles estão fazendo e, como eu falei, poder investigar, buscar informações por conta própria. É essa a ideia. Inclusive no curso, né, nós vamos procurar oferecer para vocês a informação de onde, a fonte de onde foi extraída a informação, né? Porque a ideia é permitir que esse gestor, né, ele possa fazer esse acompanhamento. Então, eu super recomendo, de fato, que acompanhem o curso, tomem nota para poder fazer esse acompanhamento de maneira efetiva e intervir se perceber, né? O Fernando, por exemplo, comentou aqui no início que já teve dificuldades, né, com o despacho aduaneiro. Por quê? Despacho aduaneiro é um serviço. Então, ele, como os demais serviços, há uma dificuldade de dimensionar a mão de obra, enfim. Então, é importante que o importador, o exportador, né, ou seja, o empreendedor, a empresária, tenha essas informações para poder acompanhar prazos, enfim, né? É muito importante. Muito bom. Elcio, aproveitando, então, acho que vai ter muito conteúdo. Você acredita para quem fazer esse curso que não tem nenhuma noção do comércio exterior, vai sair assim com uma bagagem assim inicial, vai conseguir já ter uma nova mentalidade, pelo menos na área de importação, vai ficar mais fácil, né? Você acha que... Eu acredito que sim. Tá. Eu acredito que sim, Fernando, pelo seguinte,
por isso que até que eu destaquei no início, né, que da minha formação, o que eu sempre gosto de comentar é a minha especialidade em educação profissional e o fato de eu ser professor já há 17 anos numa instituição importante, né? E também tem uma questão, né, que é bem típica aqui da nossa, né, o Fernando, a Andréia e o Elson, que estão aí planejando esse curso, que é a nossa exigência por, de fato, compreender, né, buscar a informação, essa exigência em entender a origem das coisas. Então, durante o curso, por exemplo, você vai ouvir comentários como esse aqui que eu vou fazer agora, né, que importar é como fazer uma compra. Né? Quando você faz uma compra na cidade de São Paulo, você não tem uma preocupação muito grande com o ICMS incidindo sobre o transporte, porque entrega no município é serviço, não é base de cálculo do ICMS. Quando você compra em outro estado, aí uma preocupação com diferencial de alíquota, né? Por exemplo, há uma preocupação, né, com o ICMS nas transferências, né, as alíquotas interestaduais. Então você percebe, comprar internamente há algumas avaliações a ser feitas. Comprar em outro estado há algumas outras avaliações. Há uma dificuldade, há uma complexidade maior. A importação nós vamos entender que é uma compra, gente, né? Mas que por se dar em outro país, deverão ser adicionados alguns fatores deverão ser observados. Então, durante o curso, né, você vai receber informações dessa maneira, né? Sempre privilegiando pela comparação com aquilo que você conhece, respeitando e considerando os conhecimentos prévios de cada um. Então, realmente, quem, por exemplo, não tem experiência, vai sair desse curso com um script, Ótimo, um roteiro ali, para que siga estudando e se aperfeiçoando, com certeza. maravilha. Aí, assim, fizemos o curso, né? Essa grade de treinamento são clientes nossos que nós estamos trazendo, né? Uhum. E qual, assim, para eles, muitos aqui estão na live, muitos não puderam estar presentes, mas vai ficar gravado no IGTV, eles vão ver essa live depois, posteriormente. Mas, assim, o que você poderia trazer para a gente, após esse curso? Eu quero começar a importar. Quais os 5 passos que você poderia nos dar para essa empresa começar a operar no mercado internacional? Abrir o radar? Olha só. Pela tua experiência. Radar, né? Radar é uma coisa muito importante, né? Perfeito. Radar é uma condição importantíssima. Olha só. Bom, falando sobre os 5 passos, né? O Sebrae, por exemplo, frequentemente faz essa afirmação. Para você importar produtos, para você desenvolver um produto, você precisa entender de mercado, precisa entender de pessoas. Então, passar a prestar atenção no que temos em outros países, do que é vendido, do que é comercializado, vai ser de suma importância. Né? Esse desenvolvimento cultural, para quem atua na importação, e esse cultural que eu estou falando não é só viajar, falar outra língua estrangeira, mas é manter o interesse genuíno. Isso vai ser importante, tá certo? Aí nós temos as questões relacionadas à importação, propriamente dito. Para importar, né, importante saber distinguir os produtos e quais são as exigências administrativas e tributárias. Então, estudar classificação fiscal vai ser muito importante, e as regras, né, que são impostas atribuídas a essas classificações fiscais. Então, é um outro aperfeiçoamento, né, que a gente pretende desenvolver. A habilitação, e quando a gente fala de habilitação, né, a habilitação além do Siscomex, né, a habilitação no Siscomex é para que a empresa possa realizar a importação, de fato, realizar a operação, mas antes disso, dependendo do segmento que a empresa vai atuar, ela precisa obter registros, né, junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né, a Vigilância Agropecuária, o Inmetro. Então, nós vamos discutir, e há um curso, né, que podemos, né, também, um aperfeiçoamento para o qual a gente pretende oferecer o suporte, né? Então, tem o registro, tem o licenciamento. Aí nós vamos falar do despacho aduaneiro, propriamente dito, que são, né, as tarefas, né, são aquilo que é elaborado geralmente pelo despachante aduaneiro, mas pode ser feito por um funcionário preposto da empresa ou por um diretor da empresa, ok? Então, é super importante compartilhar isso. Então, um curso de despacho aduaneiro, ele não é só para o despachante aduaneiro. Perfeito. Ele é um curso importantíssimo para um funcionário de uma empresa importadora,
né, ou para o gestor, ou para ambos, né, para um poder ter conhecimento e o outro ter o domínio, para se auxiliarem. Então, nós vamos falar, por exemplo, sobre a elaboração da licença de importação, a elaboração da declaração de importação. Aí, também, quando a gente fala de negociação internacional, né, falar sobre os Incoterms, né, algo que a gente vai discutir. A negociação internacional é fantástico, porque a gente pode discutir marketing internacional, discutir questões mais específicas, né, como as modalidades de pagamento e as condições de entrega, né, os Incoterms e os Payment Terms, né? Então, assim, muito legal. E, por fim, né, as questões logísticas, né, o dimensionamento da carga para os diferenciais modais. Uma coisa aqui bem interessante, né, que eu acredito que é uma inovação que a FA vai oferecer, é essa reflexão sobre o possível cálculo do ponto de equilíbrio, né, a partir de qual quantidade vale a pena importar, é muito importante isso, a partir de qual quantidade de mercadoria entre os diferentes modais. Então, aí, para atender aí 5 coisas, são questões para as quais vocês vão receber o suporte. Vamos falar nesse primeiro curso e você pode seguir estudando, né? Você tem condições aqui de alcançar a formação completa. Nós também, né? Acho que é importante destacar, né, turma, aqui quem acompanha a gente, né, que nós já estamos aí há mais de um ano, né? Desde março do ano passado, estudando e oferecendo treinamento por essa modalidade, né? Ou seja, remota. Então, assim, os comentários que a gente tem recebido, né, é que as pessoas têm dito assim, olha, se eu soubesse que era tão bom assim fazer remoto, tinha feito sempre, tinha feito antes, né? Verdade. Então, para quem não curte muito, eu arriscaria, né? Teria essa experiência, vocês vão ver que vai ser bem recompensadora, ok? Que a gente escuta bastante, Elson, também quando as pessoas nunca importaram, não sabem nem qual é o espaço da importação, não sabem nem o que faz, a gente passa um valor para eles, pensam que é só pago, o que paga é só o do valor do fabricante, só aquele produto. Eles não sabem que chega aqui no Brasil, tem várias tributação, né? Vários pontos a serem pagos também. O que você pode falar para essas pessoas, né? Pode ajudar elas? Do custo geral de importação, Isso. né? Do custo geral de importação. Os impostos, né? Associada à classificação, associada, né? É atribuída por meio da classificação fiscal a toda a tributação. Aqui no comércio exterior nós estamos falando do imposto de importação, né? Mais basicamente, e tributos que são comuns ao mercado interno, mas a gente pode destacar aqui também porque eles ocorrem na importação. IPI, PIS, COFINS e ICMS. Perfeito. Esses são os tributos, além de talvez, né, eventuais exigências, como salvaguardas e direitos antidumping. Agora, o que é interessante, né? É que esses tributos, né, incidentes na importação, a gente pode chamar de tributo de importação, mais especificamente, o imposto de importação. Por quê? IPI, PIS, COFINS e ICMS são tributos comuns em operações internas, o que vai mostrar, né, que a competitividade vai ser toda discutida acerca do imposto de importação. E dependendo da opção, né, o regime tributário pelo qual a empresa optou, né, então nós temos aí lucro real, lucro presumido, simples nacional, para ser um pouco mais detalhista, o lucro arbitrado, né, o que a gente vai ver? E até o MEI. Né? Então, nós vamos dizer que há uma opção tributária mais ou menos favorável quando a gente fala, né, do aspecto relacionado aos tributos, à incidência de impostos, que vai representar, né, aí a maior parte dos gastos na importação. Depois nós temos, né, as questões relacionadas à variação cambial, ao câmbio, né, e ao imposto sobre operações financeiras, que também é algo para ser observado, porque quando nós falamos da questão cambial, além da variação cambial, nós precisamos levar em conta o custo de oportunidade, porque esse recurso, né, ele é mantido ali, muitas vezes num pagamento antecipado ou à vista, e até que a mercadoria chegue ao país para entrar, para ser oferecida, né, para ser comercializada, pode haver um tempo, né,
Então é importante discutir isso. Mas aqui também você vai receber algumas informações acerca dos serviços contratados, né? Dos serviços contratados, como o serviço de despachante aduaneiro, qual é a remuneração do despachante aduaneiro, por que existe o conhecido SDA e o honorário, que remuneram o mesmo serviço, são serviços diferentes, do que se trata, e também, né, do transporte internacional, né? Toda operação de transporte, toda operação de transporte, ela vai exigir economias de escala. Então, vai ser de suma importância a gente discutir essa angariação, esse arranjo de economias de escala, que começa lá com o fornecedor que vai te impor um lote mínimo, né, até a contratação do transporte internacional, a chegada aqui no Brasil. Então, por exemplo, nós vamos ver os regimes tributários, né, e as operações atípicas de importação. Nós vamos ver que existe uma que pode ajudar o importador a trazer um lote maior de mercadorias e de maneira, né, parcial, em parcelas, nacionalizar a mercadoria e colocar em circulação comercial. Então, há recursos para tratar, como o Fernando propôs aí com a pergunta dele, sim. Ah, que legal. Muitos procuram, têm dúvidas, né? E falam assim, eu quero importar, mas nunca importei. Como que eu faço? Qual é o primeiro passo? O que eu tenho que fazer? É só eu chegar, ligar para o chinês ou ir para o Alibaba que todo mundo fala e o produto está na minha casa. Como que eu faço? Vou me permitir uma brincadeira. É fazer o curso. Pode falar. Mas fora a brincadeira do curso, as etapas elas começam realmente com essa questão do empreendedorismo, da inovação, né? Eu costumo dizer que o dinheiro não é tão difícil de conseguir, as ideias é que são mais importantes. Gente, realmente, há pessoas que começaram importando, utilizando... Eu tenho uma experiência de alguém que começou gastando ali R$6.000 e hoje tem um negócio muito interessante em importação, que não é só aspecto econômico, mas também é uma empresa que contribuiu para a popularização, para mais pessoas ter acesso a aparelho ortodôntico, por exemplo, né? Então, essa decisão ela não vai ajudar só você, a sua família, não é só profissional, não é só econômico, financeiro, né? Mas a importação ela é a responsável por oferecer muitas vezes produtos que não são oferecidos, garantir que a população de mais baixa renda tenha acesso, né, a produtos básicos. Então, a importação é algo muito importante, né, quando a gente fala de pessoas, né, do desenvolvimento humano, enfim. Além disso, né, então esse é o primeiro momento, como eu disse, é ter essa visão e procurar buscar informação, né, buscar informação. Por isso que eu me permiti fazer a brincadeira sobre o curso, porque se trata de algo muito específico, mas você obtendo essas informações, né, ou seja, você se permitindo criar as condições de seguir estudando, eu acho que já vai ser bastante útil. Nessa live, por exemplo, já contribuí contigo, porque foram enumeradas aqui algumas etapas, né, que a gente se preparou para compartilhar aqui com vocês, para que isso tivesse sentido, significado também para quem está acompanhando aqui. E essa pessoa, com isso, já consegue, né, por exemplo, estar no primeiro dia com a gente e já saber sobre o que a gente vai falar e fazer até estudos prévios, né? Maravilha. Muito bom. Uma dúvida também que muitos clientes nos procuram, além de abrir aqui, você abriu o radar para iniciar a sua empresa, habilitar para começar a importar. Ok, eu tenho uma reserva, eu gostaria de pesquisar algum produto fora do Brasil, seja a China ou Estados Unidos, né? Vai avaliar a oferta e demanda. A gente entende assim, produtos diferenciados que não tem no Brasil ainda, quando a gente consegue pesquisar, trazer de fora, tem um incentivo de imposto, né, o Elson? O imposto de exportação reduzido, né? Tarifário. O ICM Isso, também. Sim. Isso. A regra ela vai propor o seguinte, que para bens de capital e alguns bens de tecnologia e telecomunicações, porque a compreensão que se tem, né? Primeiro vale lembrar que o imposto de importação, como qualquer imposto, é de cunho econômico e seletivo. Então, o que significa dizer? Significa que ele tende a ser mais alto quando não há o interesse do país. Perfeito. E tem uma alíquota menor quando o país tem uma demanda, tem interesse por aquela mercadoria.
Então, há bens de capital. O que são bens de capital? Bens que são utilizados na produção de outros bens, né? Que, para qual a oferta não é encontrada aqui, ou não é encontrada nas condições desse bem estrangeiro. Então, o governo, né, ele pode oferecer uma redução na alíquota do imposto, que pode ser, por exemplo, de 14% para 2%, né, no imposto de importação, para incentivar a importação desse bem, que vai produzir aqui outros bens, tá certo? Maravilha. Então, hoje nós vivemos, né? Hoje nós vivemos num mundo de inovações, né? Nós estamos num ambiente de inovações. Todo momento surge algo novo. Então, você reunir conhecimento sobre importação nesse momento é mister, né? Para garantir que rapidamente você vai conseguir identificar uma oportunidade e aproveitar essa oportunidade. Então, mesmo para quem, até, Fernando, eu vou um pouco além, né? Nesse momento diz, olha, mas eu não vejo, né? Não vejo a minha empresa importando. Eu acredito que conhecer pode trazer uma informação nova, né? Pode trazer uma contribuição aí diferente. Deixa eu aproveitar um pouquinho. Tá? Muito bom, tá falando. Só aproveitar um pouquinho esse gancho. Muitos, com essa pandemia, as pessoas estão começando a importar mais. Estão crescendo o seu negócio em casa, né? Estão deixando de ser um CLT e estão virando um microempreendedor. Eu acho isso aí muito importante mesmo, né? Para você ver como a importação tá. Nem que elas façam pequenas importações, né? O pessoal está fazendo, o pessoal está correndo lá atrás. E a importação está crescendo mesmo. Eu acho até interessante. E aí é onde entra a assessoria, né? Pela nossa experiência, assim, de localizar novos produtos, novos fabricantes e faz aquele estudo de idoneidade da empresa. Porque hoje em dia eu sou prova disso que nas primeiras importações, por falta de conhecimento, há quase 15 anos atrás, eu importei um produto, só que não recebia. Só que eu tenho um dos nossos sócios que mora na China há mais de 20 anos, que é o Eduardo Torres, que é o meu irmão. Ele conseguiu, tinha contatos com o governo local e conseguiu recuperar esse crédito, né? E uma outra experiência vivida que importamos nessa foi uma carga alta, foi $100 mil na época do equipamento, e essa fábrica simplesmente na província de Sichuan teve um terremoto, a fábrica faliu, fechou, né? Tinha um seguro, mas a gente não estava conseguindo seguro, teve que acionar também, o Eduardo também morava na China, a gente conseguiu. Mas eu tive amigos que já importaram e não receberam, não conseguiram ter o seu dinheiro de volta. Então, onde a gente faz sempre um estudo, quando um cliente nos procura, a gente localiza o produto, localiza a fábrica, a gente faz esse levantamento, esse estudo, para levantar a idoneidade da empresa, se é uma empresa séria, se entrega a qualidade, se entrega o que promete. Principalmente falando de China, a gente sempre brinca, né? A cada caixinha é uma surpresa. É verdade. Né? Recentemente a gente importou um cotejo de quadriciclo, recebeu um 33 quadriciclo. Né? Só que a gente confiou no fabricante e não fez a inspeção da nossa equipe da China. Pela experiência, mas um 6 praticamente veio faltando algumas peças que a gente pagou, não veio, não recebeu por ela. Então, das prestações de serviço que a FA faz é acompanhar a produção e antes de embarque também nós fazemos essa vistoria para o cliente receber sua carga de acordo com o que ele comprou, né? Então tem... Serviço importantíssimo, Fernando. Eu acredito que ele é importante sobre diferentes aspectos. Além de garantir o que a empresa precisa receber, o que porque, olha só, né, vamos detalhar. A questão não está só associada a uma decisão do exportador. A importação, exportação e importação é um processo de transporte, algo pode acontecer. Né? E você tem um parceiro que vai acompanhar, né, que vai observar a mercadoria e garantir que ela se mantenha nas características originais ao longo do transporte, é muito importante, né? De fato. Além disso, né, que é o serviço da FA, esse empreendedor, contratando a prestação de serviço, ele pode manter o foco no negócio dele. Exatamente. Né? Que é obter produtos, seja fora do país ou no país, e atender o seu cliente. Cada vez mais, né, nós estamos vendo um mercado exigente. Sim. Que vai exigir, né, desse nosso cliente, né, Andréia, Fernando, né, o nosso cliente,
a empresa importadora, a venda consultiva. Esse nosso cliente tem que conviver cada vez mais com o cliente, com o consumidor. Então, é importante contar com o serviço da FA, né, para dormir tranquilo, né, para poder focar no seu negócio e garantir que a mercadoria vai chegar atendendo aos requisitos. Eu tenho umas perguntas aqui, né, por favor. do Marciano. Ele falou que ele já faz a importação de peças para máquinas, ar-leves. O que você poderia falar? Por exemplo, né, a importação de peças, em geral, quando a gente fala, né, ela é bastante discutida, porque, inclusive, né, pela própria classificação fiscal, e a deficiência, né, da nomenclatura comum do Mercosul em tratar essas peças, muitas peças vão ter a sua avaliação de preço por quilograma. Né? Então, é importante que essa empresa conte com os serviços, né? Conte com o conhecimento do próprio empreendedor sobre qual a descrição correta da mercadoria, como é uma descrição de mercadoria para fins, né, fiscais, para fins tributários, a poder se certificar sobre a classificação das mercadorias, se certificar de que estão corretas. É muito comum, por exemplo, né, pelo entendimento comercial, por se tratar de peças sobressalentes, peças de reposição, entender que a importação vai se dar sempre como partes e peças daquele bem, mas nem sempre é isso, né? Nós vamos ver que há alguma condição, há certas especificidades que vão propor uma classificação diferente para esse produto. Então, quando a gente fala, né, de importação de peças, a discussão mais frequente tem a ver com a classificação fiscal e com a valoração do bem. Perfeito. Quando a gente fala de valoração, nós estamos falando é comprovar que não se trata de um bem subvalorado ou subfaturado para fins da incidência de tributos. Né? Então, é muito importante esse tipo de cuidado. E um momento, por exemplo, no curso que é muito polêmico, é quando a gente vai falar sobre como deve ser a descrição da mercadoria. É muito polêmico, porque você já vai se deparar com uma descrição muitas vezes muito mais ampla, extensa do que o empreendedor está acostumado a lidar. Entendi. Ok? Então são informações que a gente vai discutir e que devem ajudar esse senhor na operação dele. Sim. Ótimo. O Marciano também, ele é da Bahia, né? E ele falou que o ICMS da Bahia é 18%. Tem algum incentivo fazer a importação, trazer pela Bahia, por Porto da Bahia? O que você pode passar para ele? Então, veja, o ICMS da Bahia é 18% porque recebeu um adicional de 1% recentemente. Né? Os estados, aí, com esse período de pandemia, majoraram as alíquotas de ICMS. Né? São Paulo não majorou a alíquota de ICMS, mas fez uma alteração nas isenções de ICMS. A Bahia é muito interessante por contar com o porto. Isso já é um fator determinante. Você tem outros estados ali, por exemplo, como Minas Gerais, que podem, né, ver alguma vantagem em fazer a importação pela Bahia. Mas, além disso, né, hoje, né, a gente tem a alíquota, né, de 4% de ICMS nas operações interestaduais com produtos importados. Sim. Então, uma operação comum interestadual, você vai ter uma alíquota de ICMS que vai variar ali entre 7% e 12%. Se tratar de um produto importado e atendendo determinados requisitos, essa alíquota é de 4%. Então é importante, né, para esse nosso amigo participar, discutir esse tema com a gente, porque ele pode perceber uma oportunidade. Você tem um porto, né, e você tem a possibilidade de importar por esse porto e distribuir, por exemplo, em Minas Gerais, com uma alíquota interestadual de 4%, ao invés da alíquota que, se eu não me engano, deve ser da Bahia para Minas Gerais de 7%. Né? Ok? Então, você tem uma vantagem muito grande, né, em reunir essas informações. Inclusive, né, essa legislação, ela permite que essa venda seja feita com alíquota, essa venda interestadual, seja realizada com a alíquota de 4%, inclusive para bens que tenham passado por processo de industrialização. Entendi. Tá certo? Então, não são só bens que vão direto para o varejo. Bens, né, que podem estar seguindo ali para um processo produtivo. O Gustavo,
né, o Gustavo, ele perguntou como que ele faz um teste para saber se a importação é variável ou não. Existem simuladores, né? Mas eu posso já dizer para o Gustavo, já mando um abraço para ele, boa noite, Gustavo, que esses simuladores, infelizmente, os simuladores que são disponibilizados, inclusive pelo governo, eles vão tratar da maior parte do gasto, Gustavo, que são os tributos. Mas você precisa ter informações que vão além dos tributos, que são os gastos logísticos e os gastos com serviços, ok? Então, realmente, você pode ter uma ideia, Gustavo, utilizando esses simuladores que você encontra, inclusive, no site da Secretaria da Receita Federal. E outros sites, né, uma rápida procura no Google você vai encontrar, mas você vai precisar de um suporte, né, para poder avaliar outros gastos que também são importantes, como o gasto logístico, transporte e armazenagem. Ah, entendi. Tudo isso é dentro de uma pesquisa, né? A assessoria de importação, ela faz tudo também. Né? Ela busca o que é mais em conta para o cliente, o que sai mais... que ele vai gastar menos, vamos dizer assim, né? E não ter dor de cabeça no futuro. Exato. Desde a contratação o negócio do container até na armazenagem no porto, né? Local indicado. Eu tenho observado, né, por estar junto, que o negócio da FA é viabilizar o negócio, né? Sim, sim. Do cliente em importação e está sendo desenvolvido aí o processo de exportação, é viabilizar. Perfeito. Porque nós entendemos assim, hoje, se o cliente receber mercadoria com custo reduzido e tem uma boa margem na revenda, ele vai querer importar sempre, não uma única vez, né? Ele vai conseguir vender um custo melhor para o seu cliente final, né? E vai ter um giro maior também. Exato. E à medida que esse importador se desenvolve, o que a gente vê? Muitos constituindo indústria e continuam utilizando o serviço, né, da assessoria da FA, por exemplo, para importar insumos, para importar máquina. Então é uma relação que começa aqui e tende a se estender, né? Por isso que o negócio é viabilizar o seu negócio, né? Criar condições para que você possa competir. Quando a gente fala em importação, a gente está falando em competitividade. Competitividade, muitas vezes, é uma palavra que é mal compreendida, né? Competitividade não é esmagar o concorrente, né? Mas é realmente se oferecer um produto diferenciado, um produto que tenha características, né, de inovação, que seja sustentável, que respeite, né, a saúde animal, a saúde vegetal, a saúde das pessoas. Isso torna o mercado melhor e tende, né, a garantir trabalho e oportunidades para todo mundo, né? Então a ideia vai muito além, né, só de um fator, a competitividade no sentido econômico, propriamente dito, né? Nós temos... é um olhar econômico que vai além do monetário. Nós temos agora, acho que uma última pergunta para o coach Roberto. Ele tem dúvida se ele fechar a importação com o câmbio de hoje, quando chegar, teria um reajuste do falta de câmbio? Tem aumento? Não? Como que funciona essa jogada de câmbio? O câmbio ele vai ser importante em 3 momentos, né, na operação de importação. Sim. Primeiro é o momento em que... eu posso até adicionar um 4º momento. Primeiro momento é o momento em que ele chega a um valor, né, em moeda estrangeira no documento de aquisição. Porque é importante lembrar que esse valor em moeda estrangeira no documento de aquisição, ele vai sofrer a influência da variação cambial até a data que vai ser pago. Até o momento em que efetivamente vai ser pago. Além disso, a gente pode adicionar um outro momento, que é o momento da importação. Porque esse valor de aquisição vai novamente passar por uma conversão para que ocorra a incidência dos tributos. Então, nós temos aí já 3 momentos. E eu adiciono um 4º momento, que é quando ele vai fazer a contabilização da operação de importação. Entendi. Onde, né, pelo regime de competência, né, pelo princípio da realização da contabilidade, ele pode ter ali o apontamento de uma receita ou de um custo ou despesa, por conta da variação cambial, o que vai impactar na valoração dos estoques, ok? Então, esses são os momentos ali que eu acho importante, né, o empreendedor avaliar. Um momento, ele tem a ver com o caixa, propriamente dito, né, que é na hora da conversabilidade da moeda,
para o pagamento, para a incidência dos tributos. O outro momento ele tem a ver, né, com a questão operacional, né, com o resultado operacional da operação de importação, que também é importante, né, principalmente porque a gente sabe, né, que muitas empresas importadoras, vai outra dica aqui, né, as empresas importadoras são aquelas, né, que são procuradas por empresas estrangeiras quando decidem entrar no mercado brasileiro. Então, uma empresa importadora bem constituída, né, com apontamento adequado, que conte com assessoria forte, né, firme, ela cria condições, né, para no futuro, por exemplo, receber uma oferta de uma empresa estrangeira que queira participar do mercado brasileiro. Isso também é muito comum a gente ver, né? A empresa importadora se constitui como importadora e logo recebe a oferta de uma empresa estrangeira. Então, eu tenho um cliente hoje, né, aqui na região, né, da Zona Leste, em São Paulo, que está nesse processo, né? Passou aí alguns anos, né? Estamos juntos aí desde 2006, está há alguns anos realizando operações de importação, e agora a empresa, né, a empresa estrangeira fez uma proposta, porque quer fazer um investimento direto aqui no Brasil para estar junto, né, com esses empreendedores para ampliar a participação no Brasil e na América Latina, né, no Mercosul. Então, hoje, você constitui uma operação de importação, além dos fatores que nós falamos aqui de competitividade, também é muito importante para que, de maneira estratégica, né, você possa oferecer o apoio, o suporte para empresas estrangeiras que vão procurar buscar aqui atuar no Mercosul, né, e na América Latina. Muito bom, muito bem esclarecido. O JR Comercial fez até uma pergunta, um questionamento, que eu achei muito interessante mesmo. Ele falou que ele faz a importação com pequenos volumes, mas o frete sai muito caro, né? Em relação à logística, tudo. O que você pode falar para ele? Pode ajudar ele? Exato, ele precisa buscar esse cálculo do ponto de equilíbrio, né? Quando a gente fala de importação, a primeira coisa e de tributos, né, de impostos, a primeira coisa que a gente pensa é que são custos variáveis ou despesas variáveis. Mas na importação, você tem gastos, por exemplo, com serviços, né, e com o transporte, que em certa medida vão assumir uma outra característica, não de custos variáveis ou de despesas variáveis, não de gastos variáveis, né? Vão assumir a característica de né, variáveis ou mistos, né? Misto não é muito bem empregado porque significa meio a meio, mas a ideia que eu quero passar para você é que até um ponto esses gastos eles vão se apresentar de maneira fixa para a partir desse ponto a gente encontrar um ponto de equilíbrio. Então nós temos aqui, por exemplo, a Letícia, uma colega aqui, querida, que nós já trabalhamos juntos, né? Já fizemos cálculos de ponto de equilíbrio, ela até escreveu aí. É necessário fazer um estudo, um cálculo de ponto de equilíbrio, como que a gente vai esboçar aqui nos nossos treinamentos, né? De ter essa informação que vai levar em conta todos os gastos incidentes e conta alguns cálculos que nós vamos fazer para conseguir esse lote econômico, né? Já vai aí uma dica para ele, né? Esse lote econômico, um volume a partir do qual passa a valer a pena importar. Então seria interessante ele estar fazendo esse curso também, né? Porque ele vai estar entendendo até um pouco melhor também, né? Exatamente. Exatamente. Muito bom. Perfeito. Depois, João, nos procura aí para a gente estar conversando. E como você está até o final do mês, você já está concorrendo aí um sorteio, né? E também um bom desconto para estar com a gente no dia 30. Exato. Ó, nós temos uma colega Letícia que fez uma postagem interessante aí, olha só, a dica que ela dá, né? Exato. Pode comentar. Uhum. Pode comentar essa postagem. Muito bacana. Eu vou comentar aqui, eu vou dar um ok rapidinho aqui. Olha lá, pronto. Foi. Legal. Muito bom. Acho que... Pessoal, tem mais alguma pergunta? Ficou alguma dúvida referente ao treinamento? Quer aproveitar agora a presença do nosso amigo, professor Elson, despachante aduaneiro. Há muitos não sabem o que é um despachante aduaneiro também. O despachante aduaneiro é como se fosse o contador das empresas, né, Elson? É o que vai cuidar da papelada, o despachante aduaneiro calcular os impostos. É quem realiza os trâmites, né? O despachante aduaneiro é uma pessoa física que recebeu, né, uma autorização do governo federal, por meio, né, do Ministério da Fazenda, Secretaria da Receita Federal, para conduzir
né, representar empresas importadoras e exportadoras e até pessoas físicas nos trâmites, né, executando os trâmites para a entrada e saída de mercadorias do país. É importante dizer que não é só o despachante aduaneiro que pode realizar essas operações. O despachante aduaneiro ele vai realizar de maneira autônoma, né, de maneira como um profissional liberal. Agora, há a possibilidade de todo esse processo ser feito por um empregado, né, numa modalidade CLT, ou dirigente da empresa. Eu sempre acho importante compartilhar isso, porque aí vocês vão entender por que a gente está aqui oferecendo serviços, né, e falando sobre a importância da FA assessoria, por exemplo. Porque para mim não é um problema compartilhar essa informação, porque o volume de trabalho, de observações, é muito grande. Então, o empreendedor, e muitas vezes um colaborador, ele não vai conseguir, né, executar no mesmo nível de desempenho a tarefa, né, de importação e exportação. Mas se essa for a decisão da empresa também, a gente está aqui para oferecer o apoio, para oferecer o suporte. Há um grande número de empresas que têm optado, né, por levar essa função para dentro da empresa, da organização, o que eu consigo compreender, e aí vão seguir precisando de treinamento e capacitação, e aquelas, né, que decidiram, por exemplo, contar com o serviço de um profissional, né, terceirizado. O que eu posso dizer é que você vai encontrar, né, profissionais que têm uma característica mais parecida com a minha, ou seja, procura lidar com um número menor, um volume menor de clientes para ter um acompanhamento mais personalizado, e outras empresas que vão oferecer muitas vezes custos menores, né? Mas são empresas maiores, não há possibilidade de oferecer um atendimento personalizado, né? Ou seja, que possa atender a empresa a todo momento. O que eu vejo é que essas empresas elas vão ficar com produtos, né? Importações e exportações que têm uma complexidade menor, e outros, né, aquele profissional dentro da empresa ou o profissional dedicado fora, o despachante aduaneiro, tende a lidar com operações mais complexas, né, que vai envolver, por exemplo, diferentes órgãos que vão fazer análise dos produtos, ou, por exemplo, como o nosso amigo propôs aqui a pergunta, peças, né, partes e peças. É complexo, o nível de exigências é muito grande, né, então